Buda tem uma palavra para isso. Ele o chama de Danya. Significa literalmente desejo, embora metaforicamente signifique toda a vida de desejo. Todas essas coisas acontecem: frustrações, realizações, decepções, sucessos, fracassos, mas tudo isso acontece dentro de uma determinada arena que vocês chamam de desejo. O moribundo tem que rever todo esse desejo antes de poder seguir adiante, só para se lembrar dele, porque o corpo está morrendo. Essa mente não vai mais estar com ele, esse cérebro não vai mais estar com ele. Mas o desejo que brotou na mente se apegará à alma dele. E esse desejo é que determinará a sua vida futura. Onde quer que ele não tenha sido satisfeito, é para lá que esse homem se dirigirá. A sua vida começa muito antes do seu nascimento, antes da gravidez de sua mãe. Muito antes disso. Ela começa quando sua vida passada chega ao fim. É nesse momento que começa a sua vida atual. Um capítulo é concluído, outro começa. Agora, como essa nova vida decorrerá, é algo que é, em sua maior parte, determinado pelo derradeiro instante antes da sua morte. O que você reuniu, o que você trouxe consigo como uma semente. Essa semente virará uma árvore, dará frutos, dará flores, ou seja lá o que for que acontecerá com ela. Você não conseguirá ver tudo isso só olhando a semente, mas a semente traz em si o esquema todo. Existe uma possibilidade de que um dia a ciência consiga decifrar todo o programa a partir da semente. Que tipo de galho essa árvore vai ter? Quanto tempo ela vai viver? O que vai acontecer a essa árvore? Porque o esquema já está ali pronto. Só não conhecemos a linguagem. Tudo que um dia vai acontecer já está potencialmente presente. Portanto, o que você faz no momento da morte determina como será seu nascimento. A maioria das pessoas morre apegada a algo. Elas não querem morrer e não é difícil entender o porquê. Só no momento da morte elas reconhecem realmente o fato de que não chegaram a viver. A vida simplesmente passou como um sonho e a morte chegou. Agora já não há mais tempo para viver. A morte está batendo à porta. E quando havia tempo para viver, você estava fazendo milhares de coisas idiotas, perdendo tempo em vez de viver a vida. Eu pergunto para as pessoas que estão jogando cartas, jogando xadrez, o que estão fazendo? Matando o tempo, elas dizem. Desde a infância, eu sou contra essa expressão matando o tempo. Meu pai era um grande jogador de xadrez e eu perguntava a ele: você está ficando velho e ainda fica aí matando o tempo. Não dá para ver que o tempo é que está matando você?
E você continua dizendo que está matando o tempo. Você não sabe o que é o tempo, não sabe onde ele está. Simplesmente pegue-o e me mostre. Todas essas expressões do tipo, o tempo é passageiro, o tempo está passando, são só uma espécie de consolo. Na verdade, é você que está passando, descendo pelo ralo a todo instante. E você continua pensando que é o tempo que está passando, como se você fosse ficar e o tempo é que fosse passar. O tempo vai ficar onde está, ele não está passando. O relógio é uma criação do homem para medir o tempo que passa, que não está passando coisa nenhuma. Na Índia, em Punjab, se você estiver viajando por Punjab, nunca pergunte a ninguém que horas são, pois se acontecer de ser meio-dia, você levará uma surra daquelas e será um milagre se escapar com vida. Tudo isso simplesmente por uma razão filosófica. No entanto, quando a filosofia cai na mão dos tolos, é isso que acontece. Nanak, o fundador do Sikhismo, disse que o momento do Samadhi, da iluminação, é como os dois ponteiros do relógio encontrando-se ao meio-dia, quando eles deixam de ser dois. Ele estava dando apenas um exemplo, dizendo que no momento do Samadhi, a dualidade do ser se dissipa e você retorna à unicidade. O mesmo acontece na morte. Ele explicou posteriormente que o mesmo acontece na morte. Mais uma vez, os dois ponteiros que se movimentavam separadamente se encontram e param, tornando-se um só. Você e a existência viram uma coisa só. Por isso, em Punjab, o meio-dia passou a ser um símbolo da morte. Então, se você perguntar a qualquer Sardarji que horas são e acontecer de ser meio-dia, ele simplesmente começará a bater em você, pois isso significa que você o está provocando e jogando-lhe uma maldição ao evocar-lhe a morte. Em Punjab, se passar alguém aparentando desânimo, sofrimento, aflição, as pessoas dizem, está com cara de meio-dia. Já vi Sardars se apressando em mudar a hora do relógio. Quando chega o meio-dia, eles o adiantam em 5 minutos. Não deixam que fique no meio-dia. Não suportam saber que o próprio relógio está pregando uma peça neles. O meio-dia só lhes faz lembrar de sofrimento, tristeza, morte. Eles se esqueceram completamente do Samadhi, que Nanak estava, na verdade, tentando lhes explicar. Quando uma pessoa morre, quando é meio-dia para ela, ela se apega à vida, a vida toda. Ela achou que o tempo estava passando, agora sente que ela é que está partindo, que está passando. Não adianta se apegar. O sofrimento é tamanho e fica tão insuportável que a maioria das pessoas cai numa espécie de inconsciência, um coma, antes de morrer. Assim, elas perdem a chance de fazer a retrospectiva da própria vida.
Se a morte ocorre sem que haja apegos, se você não tiver nenhum desejo de continuar vivo, nem por um instante que seja, você morre consciente, pois a natureza não precisa fazer com que fique inconsciente ou forçá-lo a entrar em coma. Você morrerá alerta e conseguirá rememorar todo o seu passado. Será capaz de ver que seja lá o que tenha feito. Isso foi simplesmente uma estupidez. Os desejos foram satisfeitos. O que você ganhou com isso? Os desejos não foram satisfeitos e você sofreu. Mas o que você ganha quando eles são satisfeitos? Trata-se de um estranho jogo em que você sempre sai perdendo. Se vencer ou perder, não faz diferença. Seus prazeres não significaram nada. Foram palavras escritas na água e a sua dor ficou gravada na pedra. E você sofreu tudo isso por causa de palavras escritas na água. Você sofreu toda a sua vida por causa de pequenos prazeres que não parecem mais do que brinquedos. No estágio em que você está, da altura em que vê agora, de onde pode divisar todo o vale que foi a sua vida. Os sucessos também foram fracassos. Os fracassos, é claro que foram fracassos. E os prazeres, nada mais do que estímulos para sofrer. Toda a sua euforia foi só a função da sua faculdade de sonhar. Você está saindo de mãos vazias. Toda a sua vida foi apenas um círculo vicioso. Você andou o tempo todo em círculos e não chegou a lugar nenhum, porque movendo-se em círculos, como poderia chegar a algum lugar? O centro permaneceu sempre a mesma distância, onde quer que você estivesse.